Bem, seguindo na nossa linha do tempo geológico, nós vamos chegar aí à era do meio, do meio aonde? No Éon Fanerozoico. Nós tínhamos primeiro o Paleozoico e agora o Mesozoico, né? Que será a era que normalmente a gente acaba conhecendo muito mais, né? Por conta da grande estrela aí que é o dinossauro, são os dinossauros, não é? Bem, como nós vimos lá no finalzinho da era paleozoica, se forma o continente Pangeia. Então, na era mesozoica, ela já inicia o planeta, né, as placas tectônicas juntas num único supercontinente, que é a Pangeia, que se forma no Paleozoico e atravessa aí a entrada do Mesozoico, ok? O planeta mais uma vez se recupera, se cicatriza, a vegetação volta a crescer. E aí os répteis irão evoluir e surgirá então uma espécie que vai dominar o planeta como nenhum outro ser vivo havia feito. Surgem os dinossauros, né? Lembrando que os dinossauros também vão evoluir com asas. Você tem aí os répteis com asas alados, né, os pterossauros, e Pangeia vai se dividir e ali onde você tinha aqui a África, não é? E onde você tinha a África e Brasil, aqui a América, eles se dividem e no meio aqui se forma o Oceano Atlântico. E muito legal que nós vamos ver lá no museu, nós vamos ser testemunhas disso, porque nós vamos ver fósseis que comprovam essa separação, que comprovam essa ruptura da Pangeia e esse surgimento aí do Oceano Atlântico. Bem, os dinossauros comandaram a Terra aí por um bom período, né, por milhões de anos, até que eles são extintos, né? O que aconteceu? Caiu um grande meteoro, mais ou menos de 11 mil quilômetros de extensão, mais ou menos onde hoje é o México. Bom, se ele caiu onde mais ou menos hoje é o México, ele não pode ter atingido todos os dinossauros da face da Terra ao mesmo tempo. Ele não caiu na cabeça deles ao mesmo tempo. Então, como que os dinossauros, na verdade, foram extintos, não é? Eles sofreram, sim, ataques de pedras, porque na hora que aquele meteoro caiu, ele se desfez, né? Então voou pedaços para todos os lados, principalmente porque provavelmente uma imensa nuvem de poeira se acumulou devido ao choque e levantou aquela poeirada toda, uma poeira a tal ponto de impedir a entrada da luz do sol. Ora, a base da cadeia alimentar são as plantas. Se não há luz do sol, não há fotossíntese. Se não há fotossíntese, a planta não produz o seu próprio alimento. Se não consegue produzir seu próprio alimento, os outros, né, no caso aí os dinossauros, principalmente de quem nós estamos falando, os herbívoros não teriam o que comer. E mesmo os carnívoros, que comeriam outros animais, esses outros animais, de uma forma ou de outra, a gente já sabe que eles acabam se alimentando das plantas. Então morreram foi de fome. Não é? Não havia, a base da cadeia alimentar aí foi interrompida devido à ausência da luz solar. Mas o que falta de oportunidade para né? Aí também é interessante, principalmente as meninas, né, que gostamos mais de flores, surgem as plantas com flores, mas sem muito sucesso com esse dinossauro imenso andando pelo planeta. Igualmente, os mamíferos eram como se fossem roedores e de pequeno porte. Quem ia competir com esse bichão aí, com um dinossauro no planeta? Difícil. Mas com a extinção dos dinossauros, então, os mamíferos começam a avançar. Lembrando que dinossauro surgiu, dinossauro foi extinto e eu não tinha nenhum ser humano. Então, o desenho animado dos Flintstones e Abadabadu, não existe ser humano e dinossauro juntos ao mesmo tempo no planeta.
Quando os dinossauros são extintos, os mamíferos estão começando a se desenvolver. Eu não tenho ser humano, ok? Após o trauma da extinção em massa, o planeta está cicatrizando. As temperaturas estão se estabilizando, a chuva ácida está sendo neutralizada e a vegetação está crescendo novamente. Com 95% da vida na Terra extinta, o caminho está aberto para o aparecimento de uma nova espécie. Uma que vai dominar o planeta como nunca antes nem depois. Os dinossauros. Os dinossauros repovoaram a Terra. Porém, nenhuma espécie é capaz de domar esse incansável e instável planeta. A crosta terrestre está ficando mais fina. Está expelindo lava e tremendo com os terremotos, como se estivesse sendo esticada por alguma força oculta. Está acontecendo a mesma coisa em toda a extensão que se transformará na costa leste da América do Norte. As placas tectônicas estão se movimentando novamente. Há 190 milhões de anos, o supercontinente Pangeia se separa. Um enorme bloco de terra se separou e formou um abismo. Esse abismo é preenchido por um novo oceano chamado Tétis, sobre o qual se formará o Oriente Médio. As correntes estão levando nutrientes para as águas costeiras, percorrendo o que será a Arábia Saudita, o Iraque e o Irã. Esses nutrientes atraem milhões de peixes. E com tanta vida, também vem a morte. Peixes e plânctons em decomposição cobrem o fundo do oceano. Ao longo dos próximos 10 milhões de anos, camadas de rochas vão enterrar e fermentar as criaturas mortas. Os peixes e os plânctons do passado vão virar óleo. Cada litro de combustível dos carros, cada pedaço de plástico no planeta, as pinturas nas paredes, o tapete em que pisamos e até mesmo o sabonete que usamos, quase tudo se originou dessa forma. Há 180 milhões de anos, e mais a oeste, a placa norte-americana ainda está se afastando das placas europeia e asiática. O processo é lento, cerca de 2,5 metros por ano, a mesma velocidade com que as nossas unhas crescem. Mas se avançarmos, um novo oceano vai se formar bem embaixo de nós, assim como novos continentes. Montreal se afasta de Marrakech e Nova York se afasta da África Ocidental. O mundo como conhecemos está sendo formado. O abismo entre os dois continentes está sendo preenchido para dar origem a um grande oceano, o Oceano Atlântico. E lá no meio, um vulcão. Já vimos as placas se deslocarem antes. E sabemos que isso é causado pelas correntes presentes sob a crosta terrestre. Esse processo está acontecendo lá embaixo agora mesmo. O fundo do mar foi dividido em dois e empurrado para cima,
dando origem a montanhas e vulcões. Está crescendo mais que o Himalaia e é mais extenso que as montanhas rochosas. A água aqui é quente. A lava derretida está abrindo caminho para fora das profundezas da Terra. Conforme a lava esfria, formam-se novas cadeias de montanhas vulcânicas e novos fundos oceânicos. É isso que está empurrando as placas, dividindo o Pangeia e reorganizando o nosso mundo. É essa atividade geológica que faz da Terra um planeta incansável, criativo e único. E toda vez que o planeta se reinventa, os seres que nele vivem devem se adaptar e evoluir. A Terra e as criaturas que nela vivem mudaram tanto que estão irreconhecíveis. Isso já foi terra firme. Agora é o Oceano Atlântico. O mundo dos dinossauros pode ser diferente, mas eles estão dominando como nunca. Eles parecem invencíveis. É um mamífero parecido com o musaranho que evoluiu de um pequeno número de mamíferos que conseguiu sobreviver à extinção em massa há 185 milhões de anos. É também uma presa para os dinossauros. É por isso que a maioria dos mamíferos vive nas árvores ou debaixo da terra e se aventura à noite. Os mamíferos não são uma ameaça para os dinossauros. Nada no planeta Terra pode ameaçar o seu reinado. Nada no planeta Terra. É um fragmento de rocha espacial, um dos grandes. Esse asteroide tem pelo menos 10 quilômetros de extensão. É maior que o Monte Everest. E está viajando a mais de 70 mil quilômetros por hora, direto para a Terra. Está indo para o Golfo do México, em direção à Península de Yucatán. Segue tão rápido que, se você piscasse, perderia o impacto, a não ser que reduzíssemos a velocidade do tempo. É uma fração de segundo que vai mudar o mundo para sempre. No momento do impacto, a parte superior do asteroide ainda está a quase 11 mil metros, a mesma altura que voam os aviões. O asteroide cai com tanta força que destrói tudo que está no caminho. Até o próprio asteroide é destruído instantaneamente. O impacto libera a energia de milhões de bombas nucleares. Nenhum lugar é seguro, nem mesmo aqui em cima.
Algumas dessas pedras são tão grandes quanto um quarteirão de uma cidade. A onda de choque parte da zona de impacto como estilhaços da explosão de uma bomba. Minutos após o impacto, a milhares de quilômetros da queda do asteroide, a Terra é atacada por todos os lados. Há uma tempestade de pedras. Terremotos abalam o solo. E tsunamis castigam a costa. Mas o desastre está apenas começando. A nuvem de magma e poeira se espalha e engole o planeta. O céu inteiro está se comportando como um sol gigante. A temperatura da superfície da Terra atinge 527 graus. E a vegetação começa espontaneamente a pegar fogo. Mesmo meses após o impacto, fumaça e cinzas ainda bloqueiam os raios solares. Com menos luz solar, as plantas morrem. E os animais que se alimentam delas morrem de fome. Depois desse ataque devastador, é difícil de acreditar que alguma coisa consiga sobreviver. Há 65 milhões de anos, o impacto massacrou, apedrejou e incinerou os dinossauros. O reinado de 165 milhões de anos dos dinossauros chegou ao fim. Mas o desaparecimento dos dinossauros é uma oportunidade para outras espécies. Os mamíferos. Vivendo sob a superfície, eles evitaram o calor e os incêndios. E ao se alimentarem de qualquer coisa, eles prosperaram enquanto os animais mais seletivos morriam.